Olá pessoal, novamente em nossa continuação de perguntas e respostas de teologia, nós vamos gastar um tempinho falando hoje sobre cristologia e só relembrando as questões a respeito de Deus. Nós perguntamos e respondemos sobre as três pessoas da Trindade. E também houve uma pergunta que nós procuramos responder, utilizando-se do termo pessoa, qual deles é o maior? Eu afirmei, e com as referências na palavra do Senhor, que não existe uma das pessoas que seja maior do que a outra. No final de tudo, como a palavra de Deus informa, tudo se reverterá a Deus. E eu creio a pessoa triuna de Deus, porque nenhum deles se sobressai ao outro. Agora vamos pensar um pouquinho a respeito de cristologia. Uma pergunta que eu tenho aqui anotada: como explicar a kenosis, ou kenosis? Essa palavra significa esvaziamento. E temos como base aquele texto, famoso texto de Filipenses capítulo 2, onde o apóstolo Paulo explica o seguinte, versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Veja que esse texto dá a entender que Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Triunidade, ou da Trindade, simplesmente deixou a sua característica de divindade e assumiu a natureza humana. Mas nós vemos que não é simples dessa forma. Não foi um deslocar, um deixar de lado uma natureza para assumir a outra, certo? Ele também não perdeu as suas características divinas. Aí nós vamos entrar em uma outra questão, que é a união hipostática de Jesus. Ou seja, uma pessoa com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, as duas unidas. Na verdade, foi o que ocorreu. Jesus, ele encarnou, ou seja, foi encarnado. Aqui nós vamos lá em João, capítulo 1, João capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós vemos aqui o apóstolo João explicando que ele assumiu a natureza humana, ou foi encarnado
no ato da concepção. Vocês se lembram aquele momento em que Jesus foi concebido, quando Maria recebe a informação do anjo que desceria sobre ela a virtude do Espírito Santo e ela conceberia. Ali, dentro do ventre de Maria, o Verbo se fez carne. Ele cresceu como um bebê, nasceu ser humano, por isso que nós cremos verdadeiramente na humanidade de Jesus, ele sendo 100% homem, ele adquiriu a natureza humana através da sua encarnação, certo? Ele cresceu aqui nessa terra, ele participou de tudo que diz respeito aos seres humanos, mas ao mesmo tempo ele carregava e carrega em si a natureza divina. Não dá para separar as duas naturezas, certo? Isso nós chamamos de união hipostática, união das duas naturezas, união das duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, certo? Como nós cremos que aquele que deveria estar se apresentando como representante perfeito do ser humano para poder pagar o preço pela humanidade, não poderia pecar. Aí nós já vamos para um outro campo que diz respeito a que Jesus poderia ter pecado. Como ser humano, como 100% ser humano, sim, poderia ter pecado, mas não pecou. Ele foi tentado. Podemos ler Mateus capítulo 4, nós vamos ver ali as tentações que Jesus passou. E não foram só aquelas. Durante a sua vida aqui na terra, ele foi tentado muitas vezes. Mas o texto diz, a Bíblia sempre afirma, sem pecar, sem cair em tentação, tá? Sem praticar o pecado. Jesus foi íntegro. Por conta disso, ele estava capacitado a assumir o nosso lugar, como o fez na cruz do Calvário. Deveria ser um homem perfeito, porque era esse o planejamento de Deus para a humanidade, que o homem permanecesse em estado de perfeição. No entanto, o ser humano acabou pecando. E Jesus, como o apóstolo Paulo diz, o segundo Adão, sem pecado, mesmo sendo tentado, ele foi feito sacrifício pelo ser humano. Nós vemos ali, na vida de Jesus, esta união de duas naturezas que não se desvincularam em nenhum momento. Em todo o tempo da existência de Jesus aqui na Terra, ele carregava em si as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. A natureza humana para poder sentir os flagelos, as atribulações que o ser humano sente. Fome, sede, cansaço, sono, tudo que nós, seres humanos, passamos, ele, tendo em si a natureza de 100% ser humano, sentia também. Certo? As adversidades da vida, as alegrias também, por que não? Eu creio que Jesus
em muitos momentos, inclusive até participou na festa de casamento, e quantas outras ele não participou? Quantos momentos de festa, de alegria com os seus discípulos, com os seus amigos, com os seus, humanamente falando, parentes. Então, tanto nas alegrias como nas tristezas, Jesus Cristo, como verdadeiramente ser humano, passou. E assim como ele, como verdadeiramente divino ou Deus, ele agiu de forma sobrenatural. As curas milagrosas, o andar sobre as águas, o conhecer o pensamento das pessoas. Antes das pessoas falarem, Jesus já sabia o que eles iriam falar. Isso está muito claro, nítido, em muitos textos bíblicos, não precisa nem ler. Basta você lembrar. Jesus falava, ele sabia as intenções, o que estava passando na mente deles. Quando Jesus participou de um jantar e aquela mulher pecadora foi lavar os seus pés, a pessoa que havia convidado Jesus pensou: será que ele não sabe que essa mulher é uma pecadora? Está deixando. E Jesus vai e conta uma história para ele. Então veja só, Jesus, em sua natureza divina, manifestando o poder divino, e ao mesmo tempo Jesus sofrendo as consequências de um ser humano, a alegria e na tristeza, comendo com os seus discípulos, seus amigos, seus aparentados, dormindo, cansado lá no barco, ele dormia sossegado. Então as duas naturezas caminhando juntas, porque não tem como separar a natureza divina da humana, não há condições. Por isso nós chamamos de união hipostática, as duas hipóteses, as duas naturezas juntas. É um mistério, sem dúvida. Sem dúvida é muito complicado nós pensarmos nisso, mas segundo aquele conhecimento mínimo que temos e aquilo que nos é revelado pela palavra do Senhor, nós entendemos que é esse o caminho mesmo. Outra pergunta: como você define o nascimento de Jesus? Eu voltaria um pouco, né? Como nós podemos definir a concepção? Naturalmente, como foi um ato divino e não humano, Deus tomou a iniciativa, enviou o anjo para avisar para aquela adolescente, Maria, de que ela era uma mulher virtuosa. Entre as mulheres ela era um exemplo e que ela seria um instrumento de Deus para que o Messias fosse enviado no momento determinado. Isso para cumprir o quê? Para cumprir as Escrituras. Para cumprir Gênesis 3,15, onde o Senhor falou que do ventre da mulher nasceria, do descendente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então, a concepção de Jesus no ventre de Maria nada mais era do que o cumprimento
do que Deus havia falado há 4.000 anos antes, um pouco mais. Percebe? Simplesmente isso. A definição é: Jesus veio no tempo determinado, nasceu do ventre de uma mulher, e como se Maria tivesse se relacionado com José e ali concebido um bebê, esse bebê concebido por Maria e José receberia solidariamente o pecado original. Logo, não seria eficaz. Mas o que acontece? Como a semente plantada no ventre de Maria veio através da virtude do Espírito Santo, foi uma semente pura, e ali juntou-se com todas as vitaminas e nutrientes, vamos dizer assim, no ventre da mulher. O corpo daquele ser que estava sendo formado era totalmente humano. Alma vivente, com a característica divina. É interessante isso. E quando ele nasce tendo um corpo humano, o Espírito Divino. Por isso que nós cremos, e é pela fé, só cremos na dupla natureza de Jesus, divina e humana, pela fé. Assim como nós cremos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nós cremos que é a palavra de Deus pela fé, certo? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós cremos que aquele ato maravilhoso e sobrenatural que ocorreu deu origem ao Deus homem de Jesus. Duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Você acredita que a encarnação de Cristo era a expectativa de Deus para a humanidade? Certamente. Eu creio. Como eu disse agora há pouco. A promessa de Deus à humanidade de que do descendente da mulher seria aquele que pisaria a cabeça da serpente, foi um planejamento de Deus. Deus já havia estabelecido que, num determinado momento da história da humanidade, ele enviaria um descendente da mulher, mas por conta do pecado que a mulher havia cometido, ela e o seu marido, deles dois não teria como vir nascer um descendente apto a pagar o preço pela humanidade. Mas por isso Deus tomou a iniciativa de interferir e de fazer com que o seu Filho unigênito tomasse a forma humana
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tomasse a forma humana. E achado na forma humana, é aquilo que Paulo fala. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ou Messias Jesus. Cristo, ou Messias, ou ungido, que sendo em forma de Deus, ou seja, sendo Deus, não se apegou à sua característica de divindade, mas absorveu as características humanas e, como ser humano, verdadeiramente ser humano, 100% ser humano, ele cumpriu a missão que lhe foi atribuída. Ele cumpriu a missão. Mesmo sendo divino, ele deixou de usufruir dos benefícios da divindade para pagar o preço por conta da humanidade. É interessante o que Jesus fez. A outra pergunta, que é para pensarmos mesmo, quem morreu na cruz? Cristo ou Jesus? Naturalmente, quem morreu na cruz foi Jesus, o Cristo, o Messias. Ele é a mesma pessoa, não são duas pessoas. Não são duas pessoas. Apenas uma pessoa, Cristo, que é o Messias, e que recebeu o nome de Jesus, o Salvador. É interessante até a respeito de nomes, os nomes de Jesus. No Antigo Testamento, e era Yehoshua, depois mudou para Yeshua, e no grego, Jesus. Nós traduzimos como Jesus na língua portuguesa. Ele, Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido, morreu na cruz. Você poderia bem pensar ou responder se perguntarem: quem morreu na cruz, Deus ou o homem? Ora, nós entendemos que Deus não morre. Quem morreu na cruz foi o homem Jesus, e ele mesmo se auto-intitulou o Filho do Homem, o descendente do homem, o Filho do Homem. Jesus se auto-intitulava, um dos nomes dele que ele gostava de ser chamado era o Filho do Homem. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem. Quem morreu na cruz foi o homem Jesus. Deus não morre, o homem morreu. O homem Jesus morreu na cruz. Aquele que tinha toda a capacitação necessária, ou as características, vamos dizer assim, necessárias para morrer no lugar dos seres humanos, dos homens, dos pecadores. Uma outra pergunta que se faz: Jesus poderia ter pecado? Jesus poderia pecar?
Alguns teólogos afirmam que Jesus não poderia pecar de jeito nenhum. Ele estava imune ao pecado, justamente por carregar em si a natureza divina. Logo, ele não pecaria de jeito nenhum. Ele não pecaria de jeito nenhum, por carregar em si a natureza divina. Mas, se pensarmos dessa forma, por que então? Ele seria igual ao homem? Normal, não. Ele não seria o substituto ideal. Porque o substituto ideal deveria passar por tudo aquilo que o ser humano passou. Inclusive, a primeira prova de Adão e Eva foi justamente essa. Pelo livre-arbítrio, eles poderiam ter falado para a serpente: não, nós não vamos comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas eles foram tentados e na tentação eles caíram. E por conta disso eles receberam as consequências. E Jesus, como verdadeiramente 100% homem, ele foi tentado. Mateus capítulo 4 fala que Jesus foi tentado em tudo, mas ele não deu ouvidos às provocações e às tentações. Por isso eu creio que Jesus, por ser verdadeiramente ser humano, poderia ter pecado sim, mas não pecou. Ele foi em todo momento provocado, mas não pecou. Ele não pecou. O que diferencia o homem Jesus dos demais seres humanos é exatamente isso. Mesmo passando pelas tentações, ele se manteve firme. Ele não pecou. E por conta disso, não ter pecado, ele tinha ou teve, como teve, o direito de ser o representante ideal do ser humano. E, no último instante da sua vida como ser humano, o apóstolo Paulo explica isso de uma forma muito clara. Ele se fez pecado por nós. Ele recebeu sobre si todos os pecados da humanidade, mesmo não tendo praticado nenhum pecado durante toda a sua existência, como ser humano, Jesus recebeu simbolicamente todos os pecados da humanidade. Ele se fez pecado por nós. E foi desta forma que ele pagou o preço, nos dando o direito à vida eterna. Então veja só, Jesus não pecou, poderia ter pecado, porque como verdadeiramente ser humano, ele corria o risco de pecar, mas não pecou. Ele se manteve firme. No momento da sua morte, estava o homem Jesus morrendo na cruz. 100% o homem morrendo na cruz. E ele mesmo disse: eu dou a minha vida para depois tomá-la de volta. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Levantou, comeu com os discípulos, andou com os discípulos, conversou com os discípulos. E depois de 40 dias,
ele foi ao céu. Ele voltou para de onde ele veio. E nós o aguardamos na sua segunda vinda. Vamos ver mais. Quem fez os milagres? Deus ou o homem Jesus? Quem fez os milagres foi o homem Jesus, com o poder de Deus. O homem Jesus, 100% o homem Jesus, com o poder de Deus. Assim como Jesus falou, vocês farão obras maiores do que as minhas, do que eu faço. E quando alguém ora para que um outro seja curado, ou aconteça um milagre, ou algo sobrenatural aconteça, o milagre não é a pessoa, é o poder de Deus que está nela. Como Jesus era Deus, é Deus, quando ele ministrava a cura ou um milagre acontecendo, era o homem Jesus usando do poder de Deus, sendo ele Deus. Vamos dar uma paradinha e vou preparar mais algumas respostas para nós continuarmos. O Senhor abençoe vocês.